Fala turma, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre por que eu acredito que o Bitcoin vai atingir a casa dos 20 mil dólares, ou seja, uma queda aproximadamente de 30% do patamar atual. E não, eu não tenho bola de cristal, sim, eu posso estar errado, mas hoje eu vou trazer aqui os motivos que me fazem acreditar que sim, o Bitcoin vai chegar nesse patamar. E eu também vou explicar por que e como eu tenho me posicionado a respeito disso, inclusive nos meus investimentos na minha carteira. Bom, para começo de conversa, o Bitcoin está em queda desde novembro de 2021, onde atingiu lá a máxima histórica. Desde então, embora tenha tido aqui algumas reações, ele sempre voltou a cair mais do que os patamares mínimos desde esse período, né? Ou seja, hoje a gente está aqui na casa dos 29 mil dólares, e se eu der um zoom out aqui no gráfico que eu tô vendo agora, você pode ver aí de casa o gráfico atual, a gente vai ver que o Bitcoin tá com esse suporte aqui dos 29 mil dólares desde janeiro de 2021, onde teve uma sequência grande de altas aqui no final de 2020 até começo de 2021, aí depois ele cai um pouquinho, vem até os 29, depois lá por maio de 2021 ele volta ali para casa dos 29 e aí agora novamente volta para casa dos 29. Então ele tem aqui um suporte muito bem definido, mas que foi violado fortemente aqui, por exemplo, no dia 12 de maio, onde chegou lá na Binance a 24.500 dólares. Embora esse movimento tenha sido curto, ele bateu lá e voltou, e agora ele está seguindo aqui uma lateralização olhando para o curto prazo, né? Quando a gente olha para o gráfico semanal, o Bitcoin também bateu um recorde aqui de semanas negativas. A gente está na 9ª semana negativa de queda do Bitcoin. Isso historicamente nunca tinha acontecido. Então é um outro movimento para a gente ficar de olho aqui já no gráfico semanal. E no mensal, eu tenho uma coisinha para mostrar aqui para vocês. Embora eu não seja exatamente um grafista, eu sou um investidor de longo prazo, etc. Mas falando mais especificamente desses momentos, eu tento casar as duas coisas justamente para fazer aportes maiores em momentos onde eu identifico que sim, pode ser algo próximo do fundo, a gente não acerta sempre, mas eu tento acertar mais do que errar, isso já me deixa satisfeito. Então, portanto, quando eu observo esses movimentos, e é exatamente isso que eu estou enxergando nesse momento, eu estou compartilhando aqui com você, eu acabo me posicionando de maneira mais forte, comprando mais bitcoins mais baratos, então eu estou enxergando momentos de oportunidade futuros, embora eu já enxergue sim esse preço atual como sendo um preço muito bom. Então, vamos olhar para o gráfico mensal, já que falei do semanal, falei do diário aqui, né, que está numa lateralização, mas ao meu ver, sim, a gente tem alguns sinais de que o Bitcoin deva romper para baixo aqui nessa lateralização. Não quero prever aqui que vai ser na semana que vem, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, não. Estou falando aqui de um prazo médio, pode sim acontecer nas próximas semanas, mas eu estou enxergando aqui uma tendência de que isso deva ocorrer nas próximas semanas. O Bitcoin, historicamente, ele não costuma andar muito tempo lateralizando, ou ele dá aqueles golpes para cima ou para baixo, ao meu ver. Tá mais fácil, mesmo que ele dê um pequeno golpe para cima, logo na sequência ele voltar a cair como tem feito aqui nos últimos meses. Então eu quero mostrar aqui para você também um detalhe aqui ligado à halving do Bitcoin, olhando para o gráfico mensal. Esse aqui é o ponto mais interessante do momento e eu queria mostrar isso aqui para você para que a gente consiga identificar o que tem de bom e o que tem de negativo nisso tudo. Tem muita gente que está desesperada, tem gente que culpa quem produz conteúdo hoje, né? Poxa, o Bitcoin está caindo, vocês só falam besteira, etc. Cara, na verdade, essas pessoas, quando elas manifestam isso, elas estão manifestando uma insatisfação consigo, né? Porque não é porque o Bitcoin cai que quem produz conteúdo, no caso, está errado. Na verdade, o investidor de Bitcoin, investidor de longo prazo, como é o meu caso, ele fica inclusive feliz quando o Bitcoin cai, que ele consegue comprar mais barato. Se o investidor conseguir ter essa visão de longo prazo, ele vai deixar de culpar os outros pelas próprias escolhas e vai começar a enxergar onde estão as verdadeiras oportunidades. Esse é o meu objetivo aqui. Eu não estou produzindo conteúdo para quem está indignado com o preço do Bitcoin, etc. Quem comprou na máxima, quem comprou e já está com 30%, 40% de queda. Não é para essas pessoas que estão desesperadas nesse momento que eu estou produzindo conteúdo, até porque cada um é responsável pela sua própria carteira e deve ter essa visão de longo prazo. Eu tenho essa visão de longo prazo. Se você é, por exemplo, 100% gráfico, 100% curto prazo, não aconselho, não recomendo que você consuma o meu conteúdo, porque não é o meu viés, não é a minha ideia investir, pegar movimentos de curtíssimo prazo, mas sim aproveitar boas oportunidades pensando, visando longo prazo.
Vamos lá, vamos olhar isso que eu falei que eu ia compartilhar aqui com você. Nesse print aqui, que você está vendo agora na tela, a gente vê momentos, recortes ligados à halving do Bitcoin. O que é a halving do Bitcoin? É quando as recompensas por bloco, né, por bloco minerado, caem pela metade. Isso acontece mais ou menos de 4 em 4 anos. A gente tem aqui esses recortes nos últimos halvings do Bitcoin. E aqui a gente está na metade, mais ou menos, aqui do último halving do Bitcoin. E esse desenho gráfico aqui mostrando o que aconteceu nos últimos, né? Se a gente pegar aqui o halving de novembro de 12 até julho de 12, a gente vê que começa com um movimento de alta, né? Essa redução nas recompensas marca isso, né? Um movimento de alta, porque o Bitcoin acaba se tornando mais escasso, etc. Leva um otimismo maior do mercado. Movimento de alta, atinge o topo. Depois do momento que atingiu o topo, ele começa a perder força. Perde força, a gente tem ali um momento chamado de capitulação e um momento de acumulação no mercado. Esse momento de acumulação é mais ou menos aqui no ponto mais baixo do gráfico. Mostrado aqui nesse primeiro recorte, aqui, uma queda de 87%. Né? Esse período aqui, forte acumulação, né? Por quê? Porque capitulou, ou seja, as pessoas deixaram de acreditar, deixaram de falar no Bitcoin, desistiram do Bitcoin, a maior parte dos investidores fez isso. E vale dizer aqui sempre, Bitcoin não é uma reserva de valor hoje, ele é uma potencial reserva de valor, então ele age como um ativo de alto risco. A gente segue vendo isso no Bitcoin, vai seguir vendo nos próximos anos também, embora isso vá diminuindo, mas sim, ele é tratado dessa maneira, né? Depois a gente tem aqui uma outra queda no outro movimento, né, de halving aqui, pegando de 16 a 20, que é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem aqui um período de confiança, de alta do Bitcoin, e aí depois atinge a máxima, começa a perder força, até o momento de capitulação, cai lá embaixo, foi a 85% de queda nesse segundo momento aqui de halving mostrado no gráfico. E aí tem o período de acumulação. O que é esse período de acumulação? É onde os investidores de longo prazo, que acreditam nos fundamentos do Bitcoin, que não compraram por emoção, que não culpam os outros, que estão pensando sim no longo prazo, agindo racionalmente, acreditam no ativo, compram aqui, né, aproveitam esses melhores momentos para comprar mais. E aí esse é considerado período de acumulação. Depois ele começa a ganhar força novamente, a gente tem novo halving aqui, de novo, período mais recente a gente vê que atinge o topo, né, por duas vezes aqui ele vai lá 64, 65 mil dólares, depois a 69 mil dólares, e aí depois começa a perder força, e aí vem a capitulação que vai jogar o preço lá para baixo. Hoje a gente já está com uma queda aqui aproximada de 72%, e ao meu ver a gente pode chegar a uma queda ainda maior, passando aí dos 80%, é isso que eu acredito que deva acontecer, jogando o preço do Bitcoin ainda mais para baixo. Se a gente for pegar aqui uma comparação com os outros períodos, a gente vai enxergar que o Bitcoin vai bater aqui, né, exatamente na casa ou próximo aqui da casa dos 20 mil dólares. É isso que eu imagino que deva acontecer. Quando vai acontecer? Não sei exatamente, mas a gente está próximo de que isso aconteça. Eu não enxergo aqui muitos outros meses pela frente para que isso aconteça. Acredito, isso aqui é um achismo de fato, tá? Se alguém me perguntasse, David, quanto acha que vai acontecer? Acredito que isso vai acontecer no segundo semestre, a gente deva chegar agora a esses 20 mil dólares ou até um pouquinho abaixo disso. Se a gente for levar aqui à risca o que está mostrando esse estudo, a gente vai ver que sim, vai chegar um pouquinho abaixo ali, talvez na casa dos 19 até 18 mil dólares. Eu estou enxergando já que essa queda pode não ser tão forte assim, a gente pode não deve chegar ao que diz aqui, ao que mostra a risca, né? Porque o mercado sempre surpreende um pouquinho, né? Ou antecipa alguns movimentos, etc. Mas eu acredito que a gente deva chegar sim à casa dos 20 mil dólares e eu estou me preparando para isso. Então, isso que eu queria mostrar aqui para você, que esses movimentos são normais. E aquele movimento de capitulação que eu já falei em vídeos anteriores é um movimento onde todo mundo larga, todo mundo desacredita. A gente já está vendo isso muito forte. As pesquisas, quando a gente olha pesquisa de Bitcoin, caíram drasticamente, as pessoas estão abrindo menos conta nas corretoras, estão movimentando menos valores. Quando a gente olha o gráfico do Bitcoin, né, tem muita gente vendendo no momento de venda, mas no momento de comprar o gráfico não tem muita força, né, para subir, por exemplo, né, ele sobe a passo de tartaruga.
desce de elevador, sobe de escada, desce de elevador, e aí a gente vê o movimento de maior volume justamente nas quedas. Então, isso tudo nos mostra que a gente está no momento de capitulação, né? A confiança do mercado também, né? Aquele índice do medo também nas mínimas, etc. São todos sinais de que a gente está em fase de Bitcoin desacreditado e tudo mais. Isso tende a trazer o preço cada vez mais para baixo. Tem outros fatores que eu já vou compartilhar aqui com você, mas o ideal é que você grave esses detalhes aqui para que possa fazer bom uso deles. Eu faço o meu uso, espero que você faça bom uso desses detalhes. Nada é determinante aqui, não significa que olhando um gráfico, olhando isso, aquilo, a gente se baseia em uma série de fatores para poder tomar decisões. Quem investe a longo prazo, quem pensa mais ou menos parecido como eu penso, pode fazer bom uso dessas informações. Bom, agora rapidamente eu quero te mostrar outro detalhe que me leva a crer que esses 20 mil dólares são bem possíveis e um número meio que mágico aqui para o momento do Bitcoin. Dá uma olhada aqui no gráfico semanal. Quando a gente olha para o momento que a gente está aqui no mercado agora, 29 mil, né? Ele dá uma osciladinha, aquelas semanas de queda, né? Que eu comentei, gráfico semanal, algo muito raro no Bitcoin. E aqui quando a gente olha, beleza, mas qual é a última resistência e suporte aqui que o Bitcoin desenhou, né? Em qual momento? Quando a gente olha aqui, a gente não enxerga muito um suporte, né? Onde é que a gente vai ver um suporte aqui, uma resistência, exatamente nesses dois momentos aqui, ó, na casa dos 20 mil dólares, né? Aqui em novembro de 20, ele marca aqui uma certa resistência, né, na casa dos 20 mil, que é o último período antes daquelas altas, etc., que vão levar lá para cima dos 29 mil, e onde a gente está até hoje, né? E aí depois, quando a gente olha aqui em 2018, também ele fez ali um topo mais ou menos na casa dos 20 mil, né? Então o que isso representa? Um certo marco psicológico para o mercado, né? Esses 20 mil, olha, bateu nos 20 mil, agora sim fez um fundo, etc., né? Por quê? Porque era topo anterior, depois fez ali uma certa resistência, enfim. São barreiras psicológicas que o mercado tende a respeitar, tá? Por isso que eu não acredito numa queda muito maior do que esses 19, 20 mil dólares. Eu estou me baseando sim nisso por esses e outros motivos, né? Então, são como eu falei antes, né, um conjunto de fatores que me levam a acreditar nisso. Agora um outro ponto, existe uma correlação muito forte do Bitcoin com o S&P 500 ou com a Nasdaq, né, bolsa americana, tanto a de tecnologia, né, que caiu ainda mais do que o S&P 500, mas existe uma correlação aí desses dois, né, um pouco mais forte até com a Nasdaq. Mas quando a gente olha para o S&P 500, que são ali as 500 maiores empresas americanas, tem muitas empresas de tecnologia, né, ele é dominado pelas empresas de tecnologia. E o que isso tem a ver com o Bitcoin? Bom, hoje o Bitcoin ele se comporta muito parecido com essas empresas, as grandes empresas tech americanas, por exemplo, né, ou globais. Por quê? Porque ele é tido como um ativo de risco e o mercado enxerga o Bitcoin com esse olhar um pouco mais tech. Ao menos a gente vê isso no comportamento do ativo. Quando a gente olha para essa correlação, o Bitcoin vem com uma correlação muito forte, mas recentemente ele perdeu essa correlação. Só que de qual forma? Da pior forma possível, né? Porque o S&P 500 na semana passada, por exemplo, subiu, enquanto o Bitcoin caía, ou seja, ele perdeu para o lado errado, né? E o que nos leva a crer que se o S&P 500 voltar a cair, por exemplo, nas próximas semanas, o Bitcoin deve seguir caindo, porque ele está muito sensível a isso, né? Ele não está acompanhando, não acompanhou a última alta e está acompanhando as últimas quedas. Então é o momento de ficar de olho nisso, até porque muito dinheiro que foi para o Bitcoin foi porque o Bitcoin estava subindo, etc., né? Os próprios fundos, muito pressionados, são pressionados nos momentos de alta. Nos momentos de baixa eles não são tão pressionados para colocar capital no Bitcoin. Isso faz com que nos momentos de alta se force ainda mais alta, né? Com injeção maior de capital. Nos momentos de baixa não existe esse apelo. Então são investidores tirando o dinheiro do Bitcoin, não colocando, não existe pressão compradora. E quando a gente olha para os porquês disso não está acontecendo, a gente vê que o aperto monetário tem uma responsabilidade muito grande acerca disso, né? Porque o mundo está vivendo um cenário de inflação. E o mundo todo nessa situação demanda alta de juros para tentar conter a inflação. Ao meu ver, o mundo está muito atrasado nessa alta de juros, o que me leva a crer que a inflação
não atingiu ainda o topo. Mesmo quando a gente olha para o Brasil, a taxa Selic está aí em 12,75%, a inflação está em 12%. Ou seja, a inflação ainda não está controlada no Brasil. Talvez a gente tenha que ver ainda mais 2 ou 3 aumentos da Selic para que a inflação de fato comece a arrefecer, né, e a gente veja assim que ela está controlada. Agora, quando a gente olha para o mundo, o cenário ainda é pior. Por quê? Porque a gente vai ver lá o Jerome Powell ou a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, né, o Jerome Powell do Fed, do Federal Reserve, eles determinam as taxas de juros globais, né, Estados Unidos, Europa. E aí o que acontece? Eles estão um pouco atrasados em relação a isso, né? A taxa de juros lá nos Estados Unidos está subindo a passo de tartaruga, enquanto a gente tem uma inflação lá de 8,5%. Na Europa, a inflação subindo muito por conta de vários fatores, né? A gente tem fatores também, China, guerra e tudo mais, né? O pós-Covid, baixa produção. Então a gente tem vários fatores que estão levando os preços para cima, né? Preços das commodities aumentando, etc. E agora que o mercado está se dando conta ou começando a agir para tentar dominar, controlar a inflação. Só que o efeito tende a ser tardio, né? Ou seja, eu começo o movimento de aumentar a taxa de juros e depois de um tempo, isso não é imediato, né? Depois de um tempo é que os preços começam a recuar. E o que isso tem a ver com os ativos de risco? Bom, tudo, né? Porque quando eu tenho um convite maior para as pessoas começarem a investir em juros, ou seja, tirar dinheiro do risco para poder investir ali em ativos mais seguros, né? Que estão pagando melhor, como renda fixa, títulos públicos, etc., eu tenho uma saída de capital dos ativos de risco para esses ativos mais seguros. E isso faz com que parte do dinheiro saia das bolsas, saia do Bitcoin também e vá para esses ativos de maior segurança. E eu quero deixar claro aqui também que eu não estou dizendo para você fazer nada, eu estou mostrando a minha visão e aquilo que eu estou fazendo e explicando em mais detalhes o que eu estou fazendo, meu posicionamento no momento. Eu compro o Bitcoin porque eu acho que o Bitcoin nesses patamares está num preço interessante pensando no longo prazo. Só que eu faço aportes aqui semanais com valores mais baixos, sigo comprando, eu geralmente paro esses aportes semanais só quando eu acho que o Bitcoin está num preço muito elevado, enfim. Mas nesse momento, nesse atual patamar, eu sigo comprando Bitcoin, acredito sim que esse seja um bom preço, mas eu estou com caixa mais robusto para aportar justamente ali na zona, na região dos 20 mil dólares. Esse caixa, ele é um caixa significativo e eu pretendo aumentar significativamente também a minha posição em Bitcoin, comprando Bitcoins mais baratos. Estou falando não somente em valores, mas em quantidade de Bitcoin, né? Então, estou pensando em aumentar aqui ali nessa região. E em o Bitcoin atingindo essa região dos 20 mil dólares, eu começo a utilizar esse meu caixa de maneira mais pesada, comprando forte, aumentando bastante meu portfólio de Bitcoin. E nesse momento é o que eu compro, Bitcoin, talvez um pouco de Ethereum também, que é o que eu tenho comprado aqui nas quedas, mas não muito mais do que isso. Não tem como prever o que vai acontecer amanhã, muito menos nos próximos meses, mas eu vou tentando embasar cada vez mais as minhas decisões aqui, e aí quem sabe nesse futuro aí eu volte a comprar altcoins, porque aí quando a gente tem uma reversão aqui de tendência, volta uma tendência de alta, as altcoins tendem a se apreciar bastante também, e aí quem sabe é o momento de investir em bons projetos. Nesse momento é dessa maneira mais macro que eu tenho olhado para o mercado, é isso que eu tenho analisado, esse é o meu posicionamento, lembrando sempre que você é responsável pelas suas decisões, eu sou responsável pelas minhas decisões, estou aqui compartilhando com você de maneira educacional aquilo que eu olho, realmente de maneira bem transparente e sempre deixando muito claro, né, que a humildade ela precisa existir sempre no mercado. A gente não pode em nenhum momento deixar de ser humilde. Então, sim, eu posso estar errado nessas minhas análises, pode dar tudo errado, pode ser que o Bitcoin dispare a partir de amanhã, enfim, pode acontecer qualquer coisa no mercado, mas é isso que eu estou enxergando para o momento, então é isso que eu preciso compartilhar aqui com você. Espero que você faça bom uso das informações, espero ter te ajudado com o vídeo de hoje. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like, considera também se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações, acompanhar de perto os vídeos aqui que tem toda semana, né? Vídeos nas quartas e nos domingos. E fica à vontade também para comentar esse vídeo, deixar aí a sua opinião ou a sua dúvida. A gente se vê no próximo, forte abraço e até lá!